Prepare-se para uma história de vingança que desafia os limites. O noivo da nossa protagonista não apareceu no dia do seu casamento, tudo por causa da mãe dele, que não queria que ele se casasse com ela, pois a considerava uma vergonha devido à sua aparência, a chamando de gorda e feia. Mas a nossa protagonista esconde uma bomba que irá explodir. Você não vai querer perder nem um segundo dessa história, pois está repleta de traições e reviravoltas que vão te surpreender. No início, eu simplesmente não podia acreditar no que estava acontecendo. Parecia surreal para ser verdade. Como ela poderia sequer cogitar fazer algo assim? Afinal, construí um relacionamento com o filho dela ao longo de mais de 2 anos. Não consigo entender como ele poderia simplesmente me abandonar e escolher outra pessoa. Talvez, ela estivesse apenas brincando com todos os comentários que fazia, certo? Mas infelizmente, foi confirmado que minha futura sogra não quer que eu me case com seu filho, Rick, e ela está desesperada o suficiente para sugerir outra garota. Desde que a conheci, percebi que ela não me via com bons olhos, mas o que está acontecendo é simplesmente demais para suportar. Estou realmente pensando em não convidá-la para o nosso casamento. Por que ter alguém que não deseja a minha felicidade em um momento tão especial? Suas atitudes recentes têm sido extremamente constrangedoras. Até minha própria família começou a questionar se devo seguir adiante com isso, especialmente minha mãe, que a despreza desde que ouviu as coisas ruins que ela disse na minha frente quando nos conhecemos. E tudo isso aconteceu apenas algumas semanas após o meu noivado, que foi há literalmente uma semana atrás. A dor e a frustração me consomem enquanto tento compreender por que alguém que deveria me acolher na família está agindo dessa maneira. Bem, finalmente consegui visitá-la uma semana após o noivado e sugeri que nos encontrássemos. Ela já me conhecia por videochamadas e eu também conhecia ela. Então, fiquei surpresa quando ela afirmou que eu não era a mesma pessoa, na frente do filho, dizendo que ele não deveria se casar com alguém tão obesa como eu. Meu noivo, Rick, a repreendeu e pediu para ela ser mais amável, mas ela insistiu que estava apenas sendo honesta. Disse que não iria mentir para mim, e começou a apontar minhas características físicas, como minha altura. Fiquei atordoada, inundada por uma mistura de emoções. Decidi manter a calma, não queria transformar decepção em confronto. Felizmente, o irmão de Rick apareceu e mudamos de assunto. O resto do dia passou com ela agindo como se eu não estivesse lá. Mais tarde, quando estávamos a sós, meu noivo se desculpou pelo comportamento da mãe dele, assegurando-me que ele queria se casar comigo e que me amava do jeito que eu era. Disse que falaria com ela no dia seguinte. Ela disse que queria ir às compras comigo e fiquei feliz pensando que ela havia mudado de ideia. Enquanto estávamos fazendo compras, passamos por uma loja que era de uma amiga dela. Ela pediu à amiga para me mostrar suas melhores roupas, dizendo que eu era uma convidada especial. Tudo bem, quando a amiga dela voltou, ela trouxe as roupas mais desagradáveis que já vi. Mas eu queria ser simpática, então tentei experimentar as roupas. Quando saí do provador, a filha da sua amiga, Rebecca, também estava presente e perguntou à mãe se ela tinha escolhido as roupas da pilha de rejeitadas. Todas as 3 riram. Nada na loja dela me servia. Me senti extremamente humilhada e disse a ela que se não tinha roupas para mim, deveria ter dito, pois havia muitas outras lojas que eu poderia ter ido. Voltei ao vestiário e vesti minhas roupas originais, passei direto pela minha sogra e voltei para o carro. Liguei para meu noivo e disse a ele que queria voltar para casa, pois a mãe dele me humilhou absurdamente na frente da amiga dela. Como eu estava dirigindo, esperei por ela voltar. 20 minutos se passaram e ela não estava em lugar algum. Mandei uma mensagem para ela e tentei ligar, mas ela não respondeu. Estava atrasada para uma consulta no cabeleireiro e ela deveria me levar. Não queria perder meu depósito, então tive que deixá-la. Mandei muitas mensagens para ela dizendo que estava indo embora, mas ela não respondeu. Cheguei em casa horas depois e a encontrei. Quando perguntei onde ela estava o tempo todo, ela me ignorou e perguntou por que eu me importava. Então, ela disse que pelo menos a doce Rebecca foi gentil o suficiente para levá-la para casa depois que fui rude com a mãe dela. Eu disse a ela que a amiga dela foi quem me humilhou primeiro,
mas ela disse que eu estava sendo muito sensível. E então, ela disse que eu tive sorte que Rebeca estava disposta a compartilhar algumas dicas leves e mesmo depois da minha grosseria ela ainda ajudaria. Então eu disse a ela para guardar essas dicas e voltei para casa mais tarde. Meu noivo me perguntou por que deixei a mãe dele sozinha no shopping. Ele sabia que eu estava chateada, pois eu disse a ele que tentei mandar uma mensagem para ela e até mostrei as mensagens para ele. Ele disse que foi porque ela deixou o telefone em casa. Fiquei completamente sem palavras neste momento, então fiquei quieta. Mais tarde naquela noite, Rebeca veio jantar e a mãe dele disse que queria agradecer a Rebeca por ajudá-la naquela tarde. Logo percebi, ao longo da semana, que Rebeca estava sempre por perto. Ela não tinha um emprego ou outra coisa para fazer com seu tempo. Também notei que a mãe dele só a convidava quando ele estava por perto. Às vezes, ela me levava para fora de casa, alegando que precisava de ajuda com algumas tarefas, e quando eu chegava em casa, Rebeca estava lá conversando com meu noivo. Rebeca agiu bem comigo, mas parecia tão falso. Ela só falava comigo quando meu noivo estava por perto, mas quando ele se afastava ela simplesmente passava a ignorar minha presença. Tentei não ficar com ciúmes, mas as palavras da minha sogra começaram a me machucar profundamente. Ela lamentava que o filho não a visitasse mais, desejando que ele voltasse para casa ou se casasse com alguém da cidade para estar perto dela. Eu rebati, dizendo que ele seria infeliz ali, pois não tinha muitas oportunidades para suas habilidades, e que ele amava nossa cidade e não queria começar uma família em outro lugar. Minha sogra tentou persuadi-lo a retornar e iniciar um negócio próprio, tendo-me como noiva. Mas eu sabia o quanto ele detestava aquela cidade natal, cheia de pessoas que não valorizavam seus esforços. Ele me contou que, assim que terminou o ensino médio, partiu dali. Então, por que voltaria e se resignaria a uma vida que não deseja? Rebeca entrou na conversa e propôs que ele se juntasse a eles no country club. Todos estavam perguntando sobre ele e eu apenas senti vontade de revirar os olhos. Ela disse isso novamente, em nossa casa, e então perguntei se a mãe dela não estava procurando por ela. Minha sogra me lançou um olhar de advertência e simplesmente revirou os olhos. Então, decidi finalmente fazer o anúncio que estava guardando a semana inteira. Mencionei que estava secretamente avaliando os locais na cidade e queria realizar o casamento aqui, pois esta era a primeira casa do Rick. Esperava que isso, pelo menos, trouxesse um pouco de felicidade para a mãe dele. Ela concordou, dizendo que claro que faríamos o casamento aqui, era o mínimo, afinal, detestava viajar para fora da cidade. Porém, eu simplesmente me senti derrotada. Parecia que nada poderia realmente alegrá-la. Poucos minutos depois, ela saiu com Rebeca. Percebi que Rebeca havia deixado seu cachecol, então corri para entregá-lo a ela. Não queria dar desculpas para ela voltar, então enquanto eu caminhava pelo corredor da rua, ouvi as duas conversando. O que ouvi me deixou com a cabeça fervendo. Minha sogra estava dizendo a ela que ela era muito mais bonita que eu e que fazer com que Rick fosse dela seria tão fácil quanto tirar doce de um bebê. Rebeca disse que esperava que sim, porque parecia que eu realmente queria segurá-lo. Ela garantiu a Rebeca que tudo correria conforme o planejado, pois nunca deixaria seu filho se casar com uma pessoa gorda como eu. Todos os seus amigos estavam rindo dela por causa da minha aparência. Eu voltei para dentro e joguei seu cachecol no sofá, não contando a ninguém o que ouvi. Mas por dentro, eu estava sofrendo. Depois de anos tentando ter confiança em meu corpo, Edna, minha sogra, teve que começar a me destruir novamente. Nos próximos dias não houve descanso para mim. Voltamos para nossa cidade, mas continuamos com os preparativos para o casamento, mas sinto que ainda não há lugar nem paz para mim aqui. Resolvemos tirar uma licença prolongada para fazermos os preparativos do casamento. O tempo passou rápido, agora só faltam apenas quase 2 meses para o casamento e estou cansada. Não tenho certeza se ainda quero me casar e estou enfrentando problemas no meu relacionamento. Minha sogra parece estar conseguindo arruinar tudo, e desde que voltamos para a cidade após tirar alguns dias de folga para finalizar os preparativos, ela está brigando comigo por causa dos detalhes da cerimônia e até da comida. Além disso,
Ela tem inundado minha caixa de entrada com programas de perda de peso, como se eu não estivesse me esforçando o suficiente para emagrecer. Faço caminhadas todos os dias e como alimentos saudáveis, mas meu corpo simplesmente não responde. E como se isso não bastasse, adivinha quem apareceu na cidade há 2 semanas? Isso mesmo, Rebeca. Parece que ela está aqui a negócios com a mãe dela, e então convidaram o meu noivo para tomar um café. Tudo isso está me deixando sobrecarregada emocionalmente. Ela disse que só precisava conversar com um velho amigo. Meu noivo me levou com ele para tomar o tal café, e a maneira como ela estava vestida deixava claro que ela estava tentando chamar a atenção dele. Ela continuou flertando com ele sem se importar com a minha presença, mas aparentemente ele nem percebeu. Quando chegamos em casa, eu disse a ele que ela estava tentando flertar, mas ele não acreditou. Ele disse que ela estava fora do alcance dele. Então eu perguntei o que ele quis dizer com isso, e ele respondeu que não quis dizer isso, mas que na escola ele era um nerd e ela não olharia para ele 2 vezes. Ele disse, por que ela iria querer agora? Além disso, ela não tem chance porque você está com o meu coração. Decidi desistir, mas todos os dias que ela esteve aqui, entrei em pânico toda vez que ele dizia que ia chegar tarde em casa. Eu só conseguia imaginá-lo com ela e ficava completamente em pânico. Não quero entregá-lo nos braços dela, e minhas mãos estão atadas neste momento. Ela parece uma modelo, enquanto eu não. Mas sei que meu noivo é leal. Mas tudo pode acontecer, quero dizer, não seria estranho eu ser traída por alguém mais magra. Estou enlouquecendo com tudo isso acontecendo e só quero que acabe. Brigas são inevitáveis hoje em dia, e se não estou brigando com minha família, é com minha sogra ou meu noivo. Todo mundo está estressado com o casamento e faltam menos de 2 meses. Se eu pudesse voltar no tempo, teria um casamento no cartório. Infelizmente, as 2 famílias querem um casamento grande e chique, então temos que honrá-las. Eu estava extremamente estressada com tudo o que estava acontecendo, especialmente com os preparativos do casamento. Então, resolvi desabafar com uma amiga, e ela me disse que eu definitivamente deveria ter colocado o pé no chão quanto a como será o meu casamento. Esse dia só acontece uma vez, então eu deveria ter permissão para ter o que quero. Seu conselho me ajudou a aliviar uma das preocupações que era a preparação do casamento. Decidi enviar uma mensagem no bate-papo em grupo, dizendo a todos que, embora aprecie as opiniões deles, no final das contas, o casamento seria meu e eu o faria do meu jeito. Tive algumas conversas difíceis com minha família sobre isso e disse que, se eles não concordassem, não poderia envolvê-los no planejamento do casamento. Nenhum deles percebeu que eu estava apenas blefando e, na verdade, eles recuaram. Outra coisa que chamou minha atenção foi um comentário que minha amiga fez. Ela perguntou o quão ruim estava meu peso para que minha sogra reclamasse. Ela disse que eu passo muito tempo me preocupando com o que minha sogra pensa, e ela perguntou se eu realmente estava tão desconfortável com meu corpo como afirmei. Bem, não vou mentir, esse comentário me atingiu em cheio, numa situação difícil. Havia alguma verdade nisso, e eu tive que me perguntar por que me importava tanto. Entendo que ela será minha família, mas dou muita importância ao que ela pensa. Mesmo que ela tente fazer com que Rebeca faça algo no meu casamento, não vou mostrar que estou ameaçada. Vou garantir que o casamento aconteça e corra bem. Vou permitir que ela veja seus sonhos de ter Rebeca como nora queimar em chamas. Pessoal, o casamento é daqui a menos de 1 mês, e estou me sentindo muito nervosa, mas também animada. Só queria que aquele dia chegasse e acabasse. Estou tendo pesadelos em que Rick cancela o casamento e todos riem de mim. Minha mãe me disse para não falar essas coisas porque são maus presságios. Estou tentando manter a calma. Não há como tudo dar errado, certo? Pelo menos, tenho minha despedida de solteira com meus melhores amigos pela frente, e vamos nos divertir e esquecer todos os nossos problemas, comemorando o fim da minha vida de solteira e minha entrada na vida de casada. Edna não estava brincando quando disse a Rebeca algumas semanas atrás que faria planos para destruir meu casamento, e meus sonhos não eram apenas sonhos, eram premonições. O casamento não aconteceu, e agora todo o trabalho que fiz foi em vão.
Fiquei ali, no altar, esperando pelo amor da minha vida, lutando contra as lágrimas. Porque ele não apareceu, nem a mãe dele. Em vez disso, eu esperei e esperei. Quando soube que ele ainda não estava lá, fui até o altar esperar por ele, tão animada para me casar que mal podia esperar. Não importava se não era assim que as coisas eram feitas tradicionalmente, eu precisava esperar por ele. Logo os convidados começaram a conversar, alguns diziam que ele havia me abandonado. Minha família estava tentando encontrá-lo e localizá-lo, mas sem sucesso. Cerca de 1 hora depois do horário previsto para o início do casamento, minha sogra apareceu. Ela tinha uma expressão triunfante no rosto e, antes que ela abrisse a boca, eu já sabia o que ela ia dizer. Ela foi até o altar, pegou o microfone e fez um discurso. Pediu desculpas aos convidados por terem aparecido e ficado decepcionados. Disse que seu filho havia decidido que não iria prosseguir com o casamento e pediu que respeitassem a escolha dele. Perguntei a ela qual era o motivo, e ela sorriu, dizendo claramente que ele percebeu o erro que estava cometendo ao se casar com alguém que não estava fisicamente apta. Minha mãe a repreendeu, pedindo que ela se calasse e não falasse assim para sua linda filha. Mas Edna riu e afirmou que a verdade precisava ser dita, sem rodeios. Eu estava completamente fora de controle. Então, ela olhou para mim e ordenou que eu nunca mais entrasse em contato com o filho dela. Depois, foi embora, deixando-me ali sentada, incapaz de me mexer ou falar. Em seguida, vieram os abraços, as tentativas das pessoas de me consolar, mas eu estava inconsolável. Disse à minha mãe que tudo o que eu sentia era um vazio, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Decidi que não poderia mais ficar ali. Em vez disso, precisava ir para o meu quarto de hotel e fazer as malas. Fiz uma viagem para fora do país, para o destino da minha lua de mel. Minha mãe até sugeriu que talvez eu devesse esperar, já que tudo ainda estava tão recente, mas eu disse a ela que seria mais fácil para mim me recuperar em um lugar cheio de paisagens encantadoras. Não conseguiria voltar para casa, onde suspeitava que ele já teria levado tudo que era dele. Felizmente, ela entendeu e me ajudou a fazer as malas. Antes de partir, disse à minha mãe que as coisas seriam muito melhores quando eu voltasse, que isso precisava acontecer, pois as coisas não acontecem sem motivo. Ela me elogiou por ser tão corajosa, e eu disse a ela que era o mínimo que poderia fazer. Não deixaria Edna ter a satisfação de tirar meu sorriso. Eu só precisei de um tempo para resolver tudo, e agora estou de volta, 1 ano após o meu casamento. Vocês devem estar se perguntando como estou depois que Edna arruinou meu casamento. Honestamente, não fiquem chateados comigo, mas preciso pedir desculpas, pois há algo que não compartilhei com vocês. Rick e eu estamos juntos, porém a mãe dele não está ciente disso. Além disso, enfrentei Edna pela primeira vez esta semana e finalmente me vinguei. Não se preocupem com os detalhes agora, pois à medida que eu for revelando o que aconteceu, vocês vão entender tudo. Resolvi voltar para a cidade exatamente no dia em que ela esperava a chegada do filho. Ele disse à mãe que estava trazendo um amigo de fora do país, mas ela não fazia ideia de que era eu. Ela já havia preparado um grande banquete para a família dela e para a família de Rebecca. Tanto ela quanto a família de Rebecca acreditavam que Rick havia retornado do exterior para se casar com Rebecca. O que eles não sabiam era que, após tudo o que aconteceu, eu estava de volta e determinada a enfrentá-los. Ele comunicou à mãe que necessitava de um tempo no exterior para se restabelecer, embora reconhecesse que ela estava correta sobre mim. Ainda nutria amor por mim e não conseguiria seguir em frente facilmente. Surpreendentemente, ela estava mais do que disposta a nos separar. Concordou prontamente e não manifestou qualquer objeção quanto a isso. Ele então apresentou uma série de desculpas sobre por que não estava retornando para casa, até que finalmente retornou comigo. Ele entrou na casa primeiro e depois enviou uma mensagem para que eu entrasse. Ao entrar, deparei-me com uma decoração impecável e uma multidão de pessoas. Reconheci algumas delas do meu casamento e os amigos dela, pessoas da alta sociedade, que ela insistiu em convidar. Dava para perceber que ela valorizava muito a aprovação deles, então minha entrada foi absolutamente perfeita. Quando ela me avistou,
soltou um grito estridente e me questionou sobre o que eu estava fazendo ali. Eu sorri, embora meu coração estivesse disparado, e disse que vim com meu marido, embora isso não fosse permitido, já que não podíamos visitar meus sogros. Ela ficou confusa, dizendo que nós nos separamos há um ano, como eu poderia estar ali? Respondi que fui eu quem planejou aquele rompimento há um ano. Expliquei a ela que estive um passo à frente o tempo todo. Lembram-se quando ouvi a conversa delas, certo? Bem, eu contei ao meu marido. Mas ele simplesmente não acreditou em mim. Quando Rebecca o seguiu até nossa cidade, ele pensou que era apenas uma visita normal. No entanto, ela começou a flertar com ele. Ele me contou imediatamente, então eu disse a ele para entretê-la, mas não demais, apenas o suficiente para fazer a mãe dele pensar que o plano dela estava funcionando. No fim de semana antes do meu casamento, tive uma despedida de solteira. Lembro-me claramente dele me ligando enquanto eu estava lá, para me dizer que Rebecca havia invadido a festa dele e tentado avançar sobre ele, chegando a beijá-lo. Ele a empurrou e ficou furioso, sabendo que sua mãe estava por trás disso e não respeitou suas escolhas. Ele então decidiu que tínhamos que ensinar uma lição a ela. Foi assim que elaboramos nosso plano. Ele começou a agir como se tivesse dúvidas sobre mim depois do beijo com Rebecca. Permitiu que sua mãe ouvisse sua conversa com seu irmão e, quando ela ouviu, aproximou-se dele, começando a dizer para ele não se casar comigo. Ela insistiu que ele precisava considerar a situação e avaliar se as coisas poderiam funcionar bem com Rebecca. Ele concordou, afirmando que precisava refletir sobre o assunto, não podendo concordar imediatamente, pois isso poderia levar as coisas longe demais com Rebecca. Fui eu quem o aconselhou a não comparecer ao casamento, foi quando desempenhei o papel mais significativo da minha vida. Todos se enganaram ao pensar que ele me abandonou e dessa forma Edna ficou satisfeita. Informei minha mãe que estava partindo para a lua de mel e, assim que saí do país, entrei em contato com Rick, pois ele poderia trabalhar remotamente em qualquer cidade. Quando retornamos, fomos para a casa da mãe de Rick, porém a mãe dele não fazia ideia de que tivemos uma pequena cerimônia de casamento com a presença de membros da minha família como testemunhas. Alguns meses após o casamento, fui agraciada com a notícia de que estava grávida. Segui trabalhando por mais alguns meses antes de me despedir para dar à luz. Minha filha tem agora 2 meses de vida. A mãe de Rick sempre persistia em pressioná-lo para visitá-la e retornar, mas ele sempre recusava. Ele desejava que eu desse à luz na tranquilidade, antes de retornarmos juntos. Ao compartilhar com ela a versão resumida da história, testemunhei sua expressão mudar rapidamente. Primeiro, ficou pálida como um fantasma e, em seguida, vermelha como um tomate. Ela desferiu palavras afiadas, me chamando de mentirosa, gorda e bruxa, declarando que jamais me aceitaria, não importando as circunstâncias. Ainda me acusou de ter roubado seu filho debaixo de seu nariz. Respondi com serenidade, destacando que o filho dela tomou suas próprias decisões e optou por não tê-la presente em nossa jornada, pois suas interferências sempre causaram estragos. Enquanto ela parecia travar, como se seu sistema tivesse falhado, eu mantive minha calma, apenas a observando com um sorriso tranquilo. Hoje, encontramos nossa felicidade, um refúgio construído sobre os pilares do amor e da confiança. Apesar das tentativas ocasionais da mãe de Rick de se aproximar, meu marido permanece firme em suas decisões, preservando o santuário que construímos juntos. Gostou da reviravolta que ocorreu na história? Confesso que não esperava, mas adorei o desfecho. E você? O que achou? Se você gostou dessa história, apoie o canal, inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.